Olá! Hoje o assunto é o descobrimento da sexualidade. Como que é a nossa relação com a nossa sexualidade e quais seriam essas preocupações que a gente tem a respeito da durabilidade, do tempo, do ajustamento desse repertório sexual. Se você tem dúvidas sobre eu preciso dar o melhor de mim na relação sexual, então fica aí mais um pouquinho e assiste esse vídeo junto comigo. Nós já vimos nos vídeos anteriores a respeito das distorções cognitivas ou desses erros das nossas cognições, dos nossos pensamentos, da forma com que às vezes nós nos cobramos nas relações sexuais, a forma com que às vezes nós estamos mais tensos, mais rígidos ou que vemos o sexo como algo muito entediante. Então, como que é a nossa relação entre sexo e pensamentos e cognições com a minha parceria, sem a minha parceria? Então, todas essas questões já foram vistas aí no vídeo passado, e se você tem interesse em ver, pode clicar aí que nós falamos a respeito das distorções cognitivas e os prejuízos que elas trazem para as nossas relações. E falando agora a respeito dessa história da sexualidade, como que surgiram essas cobranças em relação ao desempenho sexual, primeiro a gente precisa pensar sobre como que foi descobrir a sexualidade. Então, se a gente pensar historicamente, as pessoas elas viam o contexto sexual através de um cunho mais religioso. Então, a sexualidade ela estava muito voltada para questões religiosas. O contexto religioso formava a sexualidade. Então, olha, você só pode fazer sexo em determinados dias, as mulheres eram proibidas de fazer sexo quando estavam no período menstrual, dias religiosos não era proibido, Então tinha o dia certo para você ter relações, muitas posições sexuais eram proibidas, determinados dias do mês era proibido, então tinham várias regras a serem seguidas ali por questões religiosas. Já na segunda metade do século XX, ali por volta de 1960, quando surgiram os primeiros estudos a respeito da sexualidade de um cunho mais científico, foram constatando o porquê que existe, o porquê que a sexualidade ela estava da forma com que estava, quais eram as suas prioridades, os seus princípios em relação à necessidade daquela pessoa, as necessidades fisiológicas. Então as pessoas perceberam que, olha, sexo é uma necessidade fisiológica sim, que as pessoas elas sentem desejo se relacionando entre homens e mulheres ou entre pessoas do mesmo orientação sexual. Então, naquela época, em 1960, os pesquisadores chegaram à conclusão de que o desejo sexual estava ali, que existia satisfação sexual sim, então era estudada a sexualidade através de um cunho mais científico e não tinha mais não tinha tanto ainda, aqueles valores religiosos moldando a sexualidade. Então já não tinha aquelas cobranças como anterior a esse período, numa época mais religiosa. E aí depois de um certo período, quando vieram ali os movimentos feministas, os movimentos gays e todos aqueles movimentos de liberdade sexual, as pessoas perceberam que agora a gente pode viver a nossa sexualidade sim, e a gente pode nos relacionarmos com quem nós quisermos, da forma como que nós quisermos, no período em que quisermos. Então já não tinha mais essa cobrança, foi um período de liberdade sexual maior. Aí em seguida nós tivemos os períodos das primeiras infecções sexualmente transmissíveis, que foi aquele boom da AIDS, de todas aquelas outras formas de ISTs que nós já conhecemos. E aí as pessoas elas começaram a fechar a mente novamente, porque, poxa, se está tendo uma infecção sexualmente transmissível ou uma doença, propriamente dito, sexo então é algo muito ruim. Sexo é pecaminoso, então voltaram aquelas ideias de sexo pecaminoso, de que masturbação era um pecado, de que fazer sexo com pessoas do mesmo orientação sexual era um pecado. Então, algumas questões elas foram voltando, algumas crenças foram surgindo a partir daí. Depois desse período, com o surgimento do preservativo, com o surgimento das primeiras pílulas contraceptivas, as mulheres então elas se sentiram mais livres para viver a sua sexualidade. Porque agora, com os preservativos, já não corre o risco de ter alguma
infecção sexualmente transmissível, já posso controlar quando e como eu vou querer ter filhos, então não quero ter filhos agora, eu posso usar o preservativo. Com o uso do método contraceptivo, né, com os anticoncepcionais, eu também posso ter esse controle maior. Então, com esse surgimento dessas possibilidades de contraceptivos, as mulheres elas se sentiram mais à vontade para fazer sexo. Então, antes a gente tinha uma obrigação de fazer sexo para procriar, em determinada época, eu não poderia mostrar desejo, porque se eu mostrava desejo eu era uma mulher fácil, se eu mostrava que eu gostava do sexo, então eu era uma mulher pecadora, se eu mostrava que eu sabia fazer algo na relação sexual, é porque eu já tinha tido experiências, então aquilo era um pecado. Então tinha ali uma repressão sexual muito grande, né, onde as mulheres elas tinham que ser recatadas e do lar e não poderia mostrar nenhum interesse na relação sexual. Por quê? Porque a esposa era para ter filhos, era para procriar e não podia amamentar porque a mulher que amamentava os seus próprios filhos. Tinha uma questão do status social, mas além disso, quando a gente amamenta, né, a prolactina que está ali presente, vai fazer com que os nossos hormônios voltados para a atividade sexual, eles diminuam. Então, o meu foco agora é cuidar e não fazer sexo. Mas aí, se eu não fazia sexo, a minha parceria ia sentir essa falta, então, não, você não vai amamentar, você não vai ter prolactina, você não vai ter esse hormônio, você vai estar susceptível agora a ter mais desejo sexual, né? Então, até isso tinha todo esse controle. E já as mulheres que não eram esposas, né, que eram dos bordéis e tudo mais, eram as mulheres para fazer sexo, que podiam sentir prazer, né, que podiam ter essa liberdade sexual. Então tinha essa separação de uma forma muito rígida. E depois de um certo tempo, quando surgiram então esse uso os preservativos, os contraceptivos, as mulheres elas se sentiram mais à vontade para fazer sexo e para sentir prazer. E aí é onde a gente entra na questão de agora que eu posso sentir prazer, eu quero saber como que é isso. Né? Então, o que é um orgasmo? O que é sentir prazer na relação sexual? O que é sentir desejo? Então, as pessoas elas começaram a se cobrar em relação a isso, né? A questionar sobre o repertório sexual, né? Sobre as formas de fazer sexo, sobre o seu desempenho na relação sexual. E aí foram quando os pesquisadores perceberam, né, que nós percebemos que então existe um problema sexual, porque a partir do momento que eu sou livre para fazer algo, eu percebo que, ok, eu sou livre, mas eu não sei como fazer isso. E se eu não sei como fazer isso, então você tem um problema, né? E aí, o que a gente pode pensar a partir daqui? Poxa, eu posso fazer sexo quando, onde, como eu quiser e eu não quero. Eu posso escolher quem eu quiser para ter relações, mas eu não quero. Não necessariamente eu preciso parar de amamentar para sentir desejo, mas eu não sinto. Eu posso ter um desempenho sexual X, mas eu não tenho vontade de fazer isso. Então, como que é esse processo? Então, tem alguma coisa de errada comigo, né? Algo está acontecendo aqui que não está sendo bacana. E aí foram as pessoas percebendo que existem ali algo que precisa ser alcançado, que precisa ser melhorado. E esse algo era o desempenho sexual. Então, para que você tenha orgasmo, será que tem uma pílula para isso? Para que você ejacule, será que tem uma pílula para isso? Para que você tenha ereção, será que tem uma pílula para isso? Então surgiram aí o Viagra para quando você não tem ereção, surgiram aqueles tesão de vaca e todo mais aqueles outros medicamentos, né, alimentos voltados como afrodisíaco, o que você pode usar e pode se alimentar para funcionar como um afrodisíaco, porque agora que você pode fazer sexo, você tem que ser que nem um coelho, tem que fazer sexo o dia inteiro. Só que como que a gente faz quando não sente vontade? Então, se eu preciso de ter um desempenho tal, como que eu vou fazer se eu não consigo? E aí a gente remete, então, às distorções cognitivas. Por quê? Porque as distorções cognitivas dizem que eu tenho minha ansiedade antecipatória, então eu marquei de ficar com fulana, mas e se eu não tiver ejaculação, se eu não tiver ereção, e se eu não conseguir chegar ao orgasmo, e se minha lubrificação não for legal o suficiente?
Putz, e agora? E se eu sentir dor? Né? Nós pensamos que vamos ser um fracasso, porque eu nunca vou conseguir ter uma relação satisfatória, porque toda vez que eu tento eu falho, eu nunca sinto prazer, porque sexo não é para mim. Então todas essas questões elas foram surgindo a partir dessa maior liberdade sexual. E aí as pessoas começaram a se ver como erradas, como fracassadas, né? Como alguém que não serve para fazer sexo. Né? Então, a partir do momento que eu preciso funcionar de determinado modo, que eu sou livre para funcionar, mas aí eu crio aqui um desempenho imaginário que eu preciso alcançar. E o que a gente tem, então? Né? Então, nós temos, se eu não consigo sentir prazer ou se eu não consigo sentir desejo para ter relação sexual, pode ser que eu tenha um transtorno hipoativo, né? Que transtorno sexual masculino hipoativo, transtorno sexual feminino hipoativo. Se eu não consigo ter ereção, pode ser um transtorno erétil. Se eu não consigo ter orgasmo, pode ser um transtorno do orgasmo feminino ou transtorno do orgasmo masculino. Eu posso ter uma ejaculação precoce, eu posso ter uma ejaculação retardada, eu posso ter um problema com uma dispareunia, então eu tenho o transtorno da dor genitopélvica. Existem muitas questões, pode ser que eu tenha um transtorno parafílico, então eu sinto constante desejo de fazer sexo, eu gosto de me exibir, eu gosto de assistir outras pessoas na atividade sexual, eu gosto de sentir dor, eu gosto de causar dor. Inúmeras versões, inúmeras possibilidades. Então, perceberam que com essa liberdade sexual nós tivemos aí os transtornos de disfunção, nós tivemos os transtornos parafílicos, nós tivemos os transtornos compulsivos e impulsivos em relação à compulsão sexual. E aí, além disso, nós temos o nosso desempenho relacionado às nossas distorções. Percebe como o universo da sexualidade é algo que é muito amplo e que às vezes a gente cobra um certo desempenho e que eu tô cansada e que eu tenho que cuidar dos filhos, que eu tenho que cuidar da casa, que eu tenho que dar conta do meu serviço, que eu tenho que cumprir um prazo, que eu tenho inúmeras responsabilidades e que eu ainda assim tenho que chegar ali, eu tenho que conseguir ficar 40, 50 minutos na relação sexual, que a minha parceria tem que sentir um orgasmo incrível, né? Que eu tenho que dar conta de fazer 2 vezes, 3 vezes seguidas, que eu tenho que fazer 1000 posições, o livro do Kama Sutra inteiro, né? Eu tenho que pegar o baralho ali e descascar aquele baralho. E será que é assim? Né? Então, trouxe aqui para vocês algumas visões diferentes de como era antigamente, num período mais religioso, depois num período de mais liberdade, num período do surgimento das primeiras infecções sexualmente transmissíveis, depois após o surgimento do preservativo e dos contraceptivos, né? Vimos todo esse movimento aqui com as distorções cognitivas, como que elas funcionam para nós, e quando eu não tenho nenhum transtorno relacionado à disfunção e quando eu também não tenho um transtorno relacionado à compulsão ou à parafilia, mas eu tenho essa cobrança de desempenho. Só que olha todo esse dia a dia como que pra gente é mais corrido hoje em dia, porque você pega não sei quantas horas de trânsito, porque você tem que dar conta de não sei quantas informações ao mesmo tempo, com a TV ligada, o celular tocando, seu chefe falando do seu ouvido, você vendo um vídeo no YouTube ali na plataforma. Caraca, quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí a gente se cobra para que a gente tenha um desempenho sexual ultra mega. E às vezes isso vai ser um pouco difícil, né? Então, chegando ao final desse vídeo, a minha dica é que primeiro vamos reconhecer aquilo que nós temos disponíveis. Vamos reconhecer por tudo que nós estamos passando nesse momento e vamos reconhecer que nem sempre eu vou conseguir fazer um filme digno, um sexo digno de cinema. Digno daquele filme que eu assisti, daquele pornô que não é tão real, né? Porque no vídeo pornô a gente não vai assistir os atores cuidando dos filhos e estando cansados, eles já vão vir com uma ereção pronta, o filme já tá pronto, é aquilo ali. E a nossa vida não é como naquele filme, naquele vídeo pornô que a gente está assistindo, né? E a gente não vai ter aquele desempenho como naquele vídeo. Então vamos perceber como que está a nossa vida atualmente, como que estão as nossas cobranças e as nossas distorções em relação à nossa vida sexual e como que
seria algo ideal e como que é na realidade, né? Para a gente ir ajustando o nosso desempenho conforme a nossa necessidade, a necessidade da nossa parceria e conforme o nosso dia a dia. Certinho, pessoal? Então eu espero que esse vídeo tenha contribuído para vocês, para a saúde sexual de vocês, e que aí vocês possam depender mais, né, trazer menos cobrança em relação ao desempenho, e que a gente possa adequar a nossa realidade sexual com o nosso dia a dia e com o desempenho daquilo que nós gostaríamos de fazer. Tudo bem? Então até a próxima e compartilhe esse vídeo com aquele amigo, com aquela amiga que também está passando pela mesma situação de cobrança de desempenho sexual, e que você salve para assistir quando algum pensamento surgir aí e você ficar um pouco desconfortável. Obrigada!